porque eu não entendo ela, porque isso eu sei, é difícil às vezes de entender. A gente tem que participar. E a gente percebe, às vezes, nas nossas instituições organizadas de sociedade civil, quantas pessoas participam. Muitas vezes tem dirigentes que se perpetuam lá porque não tem outro que quer assumir a responsabilidade. Não se muda, não se cria liderança nova, não porque muitas vezes quem está lá não quer, mas porque muitas pessoas não querem assumir isso. Mas eu acho também que há vários efeitos que a gente pode analisar. A política, ela ficou tão suja, sabe, ou se sobressaiu tanto as mentes mais sujas no meio político, que aquelas pessoas, independente de questões ideológicas, mas com comportamento digno, comportamento de honestidade, acabaram se afastando, e isso foi um erro. Nós nos afastamos e colocamos a raposa dentro do galinheiro. Nós temos que voltar a fazer isso aí. Tem que voltar e tem que, o que o Giovanni disse assim, olha, não adianta fugir, tem que pegar o caminho e bater. Se a gente pegar a história do Brasil, vamos colocar o Brasil, tentar colocar ele num momento histórico, certo? Hoje nós avançamos muito em legislação. E isso com movimentos que foram pequenos movimentos. Quem conhece a história de mobilizações de rua, da juventude, dos estudantes, né, dos trabalhadores no Brasil, foram pequenos movimentos, inclusive, às vezes não de grandes massas, massificado, de mobilizações, que criaram algumas legislações. E a legislação que nós temos, ela veio de cima para baixo, ela não veio de baixo para cima. Então tem muita coisa que a gente precisa avançar e abrir isso aí. Agora, as pessoas não acreditam, por não conhecer a história, não acreditam no seu poder de mobilização. E o poder de mobilização, ele retumba muito forte no Congresso Nacional, por isso tem que se mobilizar. Né? Essa crise que nós estamos vivendo hoje na Europa, que nós estamos assistindo, com certeza vai levar as cabeças pensantes a pensar no que está acontecendo e qual é o rumo que o mundo vai ter que tomar. Porque o que está aí, no meu entendimento, esgotou e vai provavelmente chegar aqui. Né? Mas o modelo me parece que esgotou. Então, assim, a mesma coisa, assim, a gente precisa acreditar na organização social nossa. Tem que acreditar na sociedade civil, nessa sociedade organizada, que produziu, inclusive, em países árabes, lá agora, grandes mobilizações. Nós temos que acreditar nisso. Mas precisa ter uma coisa organizada, ordenada sobre isso aí, e nós participarmos, sim, de discussões, debates, discutir todos os temas a respeito do país. Tem muita coisa para discutir, muita coisa para avançar. Agora, fugir, não enfrentar a briga, não ser solidário com as pessoas que muitas vezes botam a cara de frente quase sozinhos, né, enfrentando ali, não dá, tem que ser solidário com as pessoas, tem que se unificar num sentido daquilo que nós queremos mudar no país. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco, até mais. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br ou venha nos visitar na Rua Oswaldo Cruz 46, bairro Americano, em Lajeado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale.
Voltamos com o programa Opinião, recebendo hoje o advogado e presidente da OAB, Edson Kober, e o advogado e conselheiro da OAB, Giovanni Lucian, falando a respeito da dificuldade política que estamos vivendo. Giovanni, na antiguidade, os filósofos diziam que se as cidades não fossem governadas por quem pensasse, nós estaríamos em crise. Mas o pensar deles, obviamente, estava ligado à questão da ética, porque o primeiro grande período da filosofia grega é chamado período antropológico, onde eles trabalham questões essencialmente humanas e que envolvem a questão da moral e da ética. Então, para eles, um pensador é sinônimo também de alguém ético. Esta crise, de certa forma, que nós vivemos ética em todas as dimensões da sociedade brasileira e desta falta de participação do povo brasileiro, tu vês alguma possibilidade de transformação? Tu achas que é possível que se traga e se fomente novas ONGs ou a participação popular em referendos, como o Edson coloca, em plebiscitos? Como tu vês? Eu vejo que o ideal pensado na antiguidade deveria estar presente hoje na política brasileira, ou seja, política mundial, eu diria. Realmente os governantes deveriam ter por primazia, por característica, por predicado ou por pré-requisito serem éticos. E a gente vê que não é isso. Agora, por outro lado, na antiguidade também certamente os que pensavam mais eram os que mais, ou os mais inteligentes, ou os que mais se instruíam para tal cargo ou para tal função. Hoje também, só que talvez hoje os mais inteligentes usem essa inteligência, ou essa habilidade, ou mesmo esse conhecimento para aquilo que nós falamos antes, para deturpar a finalidade, para benefício próprio e não para benefício coletivo. Eu acho que sim, que a mobilização do povo ela tem que acontecer no sentido de que esse ideal de ética, se ele não seja atingido como tal, como se sonha, pelo menos que ele sempre seja um processo de evolução para esse. Como se faz isso? Depurando. E depurando como? Eu acho que só tem uma maneira, com a participação popular. Seja ela por manifestações de rua, seja ela por manifestações de voto, sejam elas por manifestações de críticas. Como a gente colocou antes, de uma forma geral, assim, tem que haver um posicionamento do cidadão. E acho que o ideal é cada um, digamos assim, optar ou definir ou fazer aquilo que está ao seu alcance. Quem está lá em Brasília, por exemplo, eu usei essa semana o exemplo que nós não temos uma Praça de Maio, mas lá em Brasília, o exemplo que nós tivemos dos caras pintados, que foi lá que eles começaram a ir para a rua, que era basicamente o pessoal secundarista, né, os estudantes secundaristas, que são os que, digamos assim, eles estão mais, entre aspas, livres para agir, né, porque eles não têm ainda uma profissão, a maioria pelo menos não tem uma profissão definida, não tem esse pessoal que tem certos compromissos. Isso, normalmente compromissos familiares, compromissos empresariais, profissionais. Então esses, digamos assim, eles estão em Brasília, como antigamente era no Rio de Janeiro, existiam essas manifestações, o governo, né, o Palácio do Rio de Janeiro. Quem não pode estar lá, que se manifeste em opiniões, em meios de imprensa, que se manifeste agora, por exemplo, pelas que nós falamos antes, as redes sociais, Orkut, Facebook, Twitter, qualquer outra oportunidade que a gente, como eu e o Edson, estamos tendo agora de participar de eventos da mídia, eu acho que nós temos que mostrar a nossa indignação. E não só a indignação, mas sim o rumo que nós queremos que os nossos governantes escolham como um ideal para o nosso povo. Aliás, para qualquer povo do mundo, né, deveria ter esse ideal, só que em alguns lugares ele está mais difícil, mais longe, como é o nosso caso. Se nós esmorecermos, dizendo, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Não, acho que não. Eu não digo que tem que ter assim um divisor de águas, de agora em diante não vai mais ser assim. Mas alguma coisa tem que ser feita, tem que ser iniciada e não descontinuada, como eu coloquei antes. Então, esse ideal de ser governado por quem pensa, óbvio, ele é lógico, tanto é que ele já vem lá dos priscas eras, como diria o nosso amigo Flávio Ferro, né? Então, o ideal é esse, só que o que a gente tem que fazer é achar a maneira, digamos, mais sólida, eu não diria mais rápida, mas mais sólida de alcançar ela. Que é, como eu disse, aquilo que está ao nosso alcance, é o voto, é o protesto, é o repúdio a quem foi escolhido para fazer uma coisa e acaba fazendo outra. E isso vocês colocaram antes só um breve
uma breve incursão aí, vocês colocaram do plebiscito, do referendo. Tem países, Estados Unidos, acho que alguns estados, talvez alguns estados europeus que utilizam o recall, né, que é aquele... tu elege a pessoa, claro, lá talvez mais em termos de partidos e tal, se propõe, acho que até as promotorias públicas lá tem esse sistema, alguns lugares, né? Tu elege a pessoa de cima de uma plataforma, olha, eu vou fazer, candidato, vou fazer isso. Chegou lá, ao cabo de 2 anos, vai ver que ele não fez nada daquilo, que ele só trabalhou para si próprio, ou para os seus amigos, ou para causas com as quais ele não se identificava antes. Daí é feito um chamamento novo, é um recall, quer dizer, tu queres, aliás, se o povo quer que ele continue ou não. Então, vamos dizer, tu deselege ele. Ó, tu propôs fazer isso, não fez, agora tu volta para tua casa, vai ter um outro que vai ter oportunidade de fazer aquilo que tu prometeu fazer e não fez. Acho que seria no Brasil seria problemático, podia ser que ia ser terra arrasada, né? Mas não seria uma coisa de se pensar, porque ele colocaria, assim, um certo medo em quem entra vamos dizer, para participar do PIP, né? Partido do Interesse Próprio. Então, acho que seria também algo nesse sentido que a gente poderia pensar. Não precisa ser institucional, pode ser o próprio eleitor, olha, nesse cara eu não voto mais. E se for o caso, se ele fez campanha antes para eleger, e ele provar para os seus, digamos, para quem ele tem acesso, para quem ele tem uma certa possibilidade de ajudar a formar opinião, diz, olha, nesse cara não votem mais porque ele fez isso. E não ficar quieto, não ficar submisso, não ficar alheio. Eu acho que tem que fazer essa participação, ela não precisa ser na mídia, ela não precisa subir no palanque para dizer isso. Faça o seu palanque no seu happy hour, faça na sua casa, faça na sua família, mas vamos fazer alguma coisa. Só reclamar para ninguém não adianta. Agora é interessante que o Giovanni disse que nós não temos, Edson, uma Praça de Maio, onde nós temos até as mães da Praça de Maio, com suas panelas e seus lenços. Essa ideia perversa da política brasileira do afastamento, né, e do desinteresse de como a coisa pública é conduzida, se leva o centro nervoso e político da sociedade brasileira para Brasília, para um afastamento, uma ilha de caras. E se permite que cidades satélites cresçam em volta, mas sem identidade alguma e nem de apropriação do lugar, né? O que gera um problema que nós sabemos que é essa questão da natureza política e da sentença política. São cidades de serviçais, né? Exatamente. Vocês também falaram em depurar mais de uma vez. Eu estou enganado, Edson, ou a Dilma, diferentemente do Lula, está fazendo cortes? Porque ao falar do Lula eu lembro que ele tinha muitas dificuldades em tirar alguns, né, em mexer nos ministérios, e a Dilma parece que faz isso com uma intensidade maior. Como você está vendo isso e se isso é real? A Dilma é menos política do que o Lula, ela é muito mais técnica, né? Agora, é uma coisa complicada, porque quando ela começou ali, caiu no Ministério dos Transportes, cai outro, e aí a gente começou a pensar, pô, onde é que vai parar esse negócio? Mas aí o partido que sustentava o ministro começou a reagir, né? Eu acho que o partido tinha que ter uma posição mais, dizer o seguinte, olha, vamos sentar, vamos analisar essa questão aqui, o que está acontecendo?